Oi, Sem Tabus no ar e você aqui com a gente fazendo acontecer o que a gente mais gosta de fazer sempre que nos encontramos, nos comunicarmos, né? Ter você aqui com a gente significa que estamos falando direto para alguém que está interessado em saber sobre como ser feliz, como fazer o outro feliz, como pensar na vida como um todo. E eu gosto muito de fazer o Sem Tabus aqui para a gente falar de um tema que eu sei que é muito próprio para todos nós. Eu sei que interessa, a sexualidade interessa para os adultos, mas também interessa para os jovens, interessa para os adolescentes, interessa para os velhinhos, para aqueles de cabelinhos brancos, mas fica ali do outro lado acompanhando. E sempre que eu encontro, alguns me dizem assim: Darleide, mudei até minha rotina de dormir. Antes dormia mais cedo, agora eu espero Sem Tabus. Coisa boa isso, esse encontro nosso. Que Deus abençoe você. Muito obrigada pela companhia. O Sem Tabus é sempre feito com muito carinho, com muita vontade de dizer a você alguma coisa que seja importante para o seu dia a dia e traga respostas positivas para os seus relacionamentos. E sexo é aquela coisa que ainda deixa muita gente ou envergonhado, ou gente com muitas dúvidas, ou ainda outras pessoas com muitas dificuldades, outras pessoas que estão lutando por algumas dificuldades muito sérias, muito severas na vida sexual. Alguns conflitos de relacionamento. Tem casamento que vai bem, tem esposa que ama o marido que ama a esposa, mas tem algum conflito na área da sexualidade e isso torna as coisas mais difíceis. E então a gente está sempre aqui querendo trazer para você alguma coisa que possa te ajudar, alguma ferramenta para tornar o teu relacionamento mais feliz. Primeiro o seu relacionamento com você mesmo, com você mesma, e depois você que é casado com o seu cônjuge, você que é solteiro, se preparando para isso, estando bem com você mesmo. Que Deus te abençoe, então. Fique aqui com a gente. Querendo participar, vai ali na nossa página no Facebook, semtabus.nt, semtabus.nt. Pergunta, participa, compartilha. E é sempre interessante que você faça isso aqui com a gente. Quer contar uma história, quer dividir alguma outra coisa, tomar algum tempo mais trazendo para a gente parte da tua história, faça isso por e-mail, também pode ser. Tem gente que se sente mais à vontade, não tem Facebook? Então, vamos lá. Pode ser pelo nosso e-mail, semtabus@novotempo.com, semtabus@novotempo.com. Vamos lá, nosso convidado de hoje já esteve de outras vezes, mas fazia um tempinho, já estava com saudade, mas ele voltou. Pastor Edemar Lamarques, doutor em aconselhamento, mas antes de tudo é um pastor, um conselheiro. Bem-vindo, bom tê-lo aqui de novo. Muito obrigado, eu gosto muito do seu programa. Aliás, o seu programa, onde eu tenho andado por aí, os comentários são muito bons. Ai, que bom, porque eu sei que você anda muito. Alguns até me cobram, às vezes, porque eu não estou tão aqui, mas eu sou um cidadão do mundo. É verdade, é verdade. O pastor Edemar Lamarques, ele mora nos Estados Unidos e quando vem ao Brasil, se eu estou sabendo se está por perto, ele vem aqui. Mas se ele fica quietinho no canto, depois, ó, puxa a orelha dele. Verdade. Mas bom demais. Trabalhando com aconselhamento, casais, conflitos, mas também com muitas soluções, tem muitas alegrias, Graças né? a Deus. As restaurações, e isso que a gente comemora e fica feliz. Muitíssimo. E acredita na restauração dos casamentos, viu? Tá difícil aí, maridinho, esposinha, as coisas estão ali capengando, difícil, vai atrás de ajuda. Primeiro ao pé da cruz, Jesus tem luz para te dar, para compreensão e sabedoria. E depois procura pessoas que possam te ajudar. Pastor Edemar Lamarques é um desses que tem visto muita restauração, muita gente trazida a uma nova vida, né? É verdade. Parabéns pelo seu trabalho. Tem sido minha alegria. Com certeza. E eu acho que nessa sua abordagem, para quem está nos ouvindo, uma coisa muito importante, quando você vir que a situação está muito ruim, que está tudo fechado, pare e dê uma olhadinha para dentro de si. Perfeito. Às vezes, parte do nosso problema se resolve antes do outro fazer qualquer coisa, somente mudando a nossa maneira de ver o outro. Porque ver o outro de maneira correta não é natural em nós. Nós temos uma visão normalmente distorcida pela nossa busca da perfeição própria. E com certeza sabendo do erro do outro. Porque os erros dos outros, não só eles nos atingem por aquilo que nós não gostamos ou não fazemos, mas eles despertam em nós os nossos que nós também não gostamos. Verdade. Então dá uma paradinha, olha para dentro de si e pense, o que eu posso fazer pelo meu cônjuge? O que eu posso colaborar? Onde é que está a dificuldade dela? Onde é que está a dificuldade dele? Eu é que estou procurando me compreender e compreender o outro antes de qualquer solução de terceiros ou da outra pessoa acontecer. Quando você não depender do outro para encontrar solução na relação, você está num nível que se não tiver nada de bom no seu casamento, como pessoa você está inteira.
Então, isso já em si é um grande benefício. E mostra a realidade do poder da religião, da experiência religiosa com Jesus. Muito bom. Pastor Edemar, então, neste caminho de olhar para si, vamos agora trazer para a área da sexualidade. Os casais que estão enfrentando problemas com a sexualidade, o marido que perdeu o interesse sexual, a esposa que perdeu o interesse sexual, e é mais comum que os meninos reclamem disso. Com certeza. E eles têm dificuldades também de se comunicarem, de dizer isso para o outro. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando há uma dificuldade sexual, há outras que estão em torno. Com certeza. Fala um pouco a respeito desse tema, porque o que nós temos recebido muito? Muita queixa de mulheres dizendo: Darleide, meu marido não está me procurando mais, o que me parece uma coisa mais nova. Sim, mas e vocês já falaram sobre isso? Não, quando eu toco no assunto, ele logo se zanga, diz que não, e continuam nisso, criando outros problemas. Quando a questão é essa, o que você diz? Muito importante. Em primeiro lugar, Darleide, no passado, o número maior de queixas era com certeza dos homens. Mas o número de queixas das mulheres no fim da década de 90, ou seja, a partir do ano 2000 para frente, o aumento da queixa das mulheres está nas estatísticas. Elas aumentando mais. Há uma matéria extremamente importante de uma universidade americana que diz que, resumindo, numa revista pública como a Times, ela declarou: as mulheres querem mais e melhor e os homens não sabem o que fazer. Então, na verdade, a qualidade, até então colocada em segundo lugar, a mulher do passado, ela mal instruída, ficou com a ideia de que a submissão era parte dessa entrega sem proveito, que o sexo era o centro do benefício masculino e o dela era o afeto. Eu acho que elas, naquela ocasião, elas perderam os dois, porque não tinham prazer sexual pela falta do tratamento adequado. Porque os corpos respondem de maneira diferente, masculino e feminino. Então já havia um prejuízo. Além disso, não recebia o benefício afetivo. Então, que tipo de experiência íntima essa mulher tinha? Então, muitas mulheres concentravam naquela ocasião, há 30, 40 anos atrás, a sua realização nos filhos. E todo casamento que estiver concentrado nos filhos está fadado a fracassar. Porque os filhos foram feitos para deixar. Deixará o homem seu pai e sua mãe, diz a Bíblia. Então, se o filho foi feito para deixar, eu não posso concentrar minha vida nele. Então, vamos voltar agora à sua pergunta. Quando um homem não está interessado sexualmente na sua esposa, as duas razões principais que eu tenho encontrado e que estão nos estudos atuais são envolvimento com pornografia, número 1, e o número 2, insatisfação na relação pessoal, da parte do homem. Ele com ela. Muitas vezes, porém, no meu trabalho, eu tenho constatado que a insatisfação na relação pessoal levou o indivíduo a buscar a satisfação na pornografia e na masturbação. Porque naquele lugar não tem ninguém criticando ele. Ele se realiza, comete o pecado, porque é pecado, fica isso bem claro, porque qualquer relação sexual ou satisfação desse nível fora do casamento, na palavra de Deus, é condenado. E eu acho que juiz nenhum, de país nenhum legislador nacional pode determinar sobre isso o que a palavra de Deus diz do Criador, o que era bom e o que não era bom. Então, quando este homem não tem a satisfação na relação pessoal, a interpessoal, ele tende a partir para um recurso de fuga, para ter a sensação de controle. É lógico que no começo ele não tem a visão das consequências como ninguém tem. Todo tipo de prazer ou de busca de satisfação momentânea, ela é real, ela satisfaz mesmo. Mas ela cobra um preço muito alto depois. Então, estes indivíduos, muitos deles, nesse período que eu tenho trabalhado, nos últimos 10 anos, 8 a 10 anos, tem aumentado demais o número de homens casados, envolvidos com pornografia, fracassados na relação com a esposa, não conseguem ter a libido despertada pela própria esposa de carne e osso. Então, qual a razão disto? Em primeiro lugar, aparece a personalidade, o tratamento pessoal. Muitas vezes uma mulher severa, outras vezes uma mulher exigente. São mulheres, às vezes, que têm na carga genética da sua personalidade o componente que gera perfeccionismo. Então, certas coisas na casa
têm que ser feitas daquele jeito. Se não forem feitas, e se essa pessoa não for ajudada, isso que eu estou contando é verdade para ela. Se não forem feitas daquele jeito, ela se frustra. Não se frustra só consigo, ela se frustra com a relação, se frustra com o outro, se frustra no casamento. E começa a demonstrar essa frustração fechando a cara, ficando indisposta. Há um homem, por exemplo, que recentemente me disse, depois que eu segui uma porção de recomendações suas, fiz durante o dia chamadas ao telefone, presenteei, surpreendi. Depois de tudo isso, eu chego em casa, encontro uma pessoa de cara amarrada, está insatisfeito com alguma coisa, eu fico me questionando, o que é desta vez? Então ele estava extremamente frustrado, como quem diz, não importa o que você me dê para eu fazer, ela não está disposta a receber e reagir. Então, quando isto acontece, o reflexo vem na relação sexual. Quando uma mulher, Darleide, chega a se queixar da falta de regularidade na relação, eu vou dizer para você, alguma coisa séria está por trás dessa relação e precisa ser trabalhada. Muitas vezes um diálogo, com esta abordagem nossa aqui, um diálogo pode ajudar. Por exemplo, uma mulher que está nos ouvindo, ela pode dizer, oh, mas que coisa, então quer dizer que eu que estou provocando isso, deixa eu conversar com ele. Então, pega um momento bom, nunca um momento ruim, nunca na hora da intimidade, nunca na pré-intimidade, mas numa hora boa, estão jantando, almoçando, numa conversa legal, num fim de semana, ou passeando com as crianças. Deixa as crianças brincando e numa intimidade favorável, pergunta para ele, escuta, eu sinto que eu não estou correspondendo em alguma coisa com você, porque você está desinteressado em mim, e eu sei que isso é um problema meu, deve ser um problema meu, me ajude, por favor, o que é que eu estou fazendo? E daí, se ela puder, antes disto, fazer uma avaliação, uma autoavaliação, de momentos que ela criou o caso, que muitas mulheres no meu trabalho já têm me dito, já sei onde foi. Então eu começo a expor e ela já diz, já sei onde foi. O que foi? Daí ela lembra incidentes. Você vê como é uma coisa marcante. Então esse é um bom recurso de começo. Se não der, vai ter que procurar ajuda profissional. Isso é o que é uma grande questão, assim, que deixa muita gente muito mais sofrida do que a própria realidade produz, né, em termos de sofrimento, que é justamente o ser inacessível ao sentimento do outro. Exato. Ser inacessível ao sentimento que iria responder ao porquê de estarem vivendo tal situação. Por exemplo, a mulher que não tem um vocabulário, não tem um jeito, não tem uma condição de acessar esse marido sem feri-lo, sem cobrar dele. Por que você não me procura mais? Isso, você não me quer mais? Exatamente. Aí você também, né? E aí começa a gerar uma outra situação, torna mais distante. Também há situações que mesmo a esposa, sendo carinhosa, sendo jeitosa, perguntando, indo, vindo, ele está tão ressentido e se sente por alguma outra razão, sei lá. Digamos que ele sofre de ejaculação precoce. Digamos que ele tem alguma dificuldade que para ele já o torna muito diminuído porque toca na masculinidade dele. Então é muito delicado, tem que ter muito jeito. Não soube? Procure ajuda. É isso? Este segundo elemento que você coloca do indivíduo ter alguma dificuldade é tão raro, Darleide, que ele não entra na estatística. Ele não é o essencial, não é o principal nessas ocorrências. Não entra na estatística que os homens tenham vergonha de dizer que tem problemas sexuais? Sim. Não, que ele tenha problemas reais. Ah, sim. Sim, sim. Não, São o que eu estou poucos dizendo os que assim, têm. se ele tem um problema de ejaculação precoce, ele tem uma esposa que ainda cobra dele, e não torna mais difícil essa conversa? A maioria dos casos que dizem ter ejaculação precoce, na verdade, o indivíduo não sabe lidar com a sua própria resposta sexual, com o seu estímulo. Por exemplo, entre o homem e a mulher, um fator importante que os estudos já têm revelado isso há mais de 20 anos. O homem tem um controle sobre os estímulos de maneira direta pela mente e a mulher secundário. Tanto que os dois estão numa preparação para uma relação, ou até estão tendo uma relação, e há um ruído na casa, a interferência emocional sobre ela é imediata, sobre ele não. Porque o homem, usando uma expressão vulgar, ele desconversa o que ele escutou que não quer. Prova que ele tem controle. Percebe? Ele escuta, mas não escuta. Vamos em frente. Então, quando os homens têm esse tipo de conduta, muitas vezes eles têm uma precipitação na relação que produz o efeito chamado de ejaculação. Ejaculação precoce é uma dificuldade de retenção da excitação quando ela acontece. O índice é raro, não é? Agora, está acontecendo muito? É diferente. Está acontecendo muito? Está. Mas é por causa desse problema chamado ejaculação precoce. A maioria não é.
A maioria é orientação. O indivíduo se preparar para trabalhar a relação de cima para baixo, ou seja, da cabeça aos órgãos genitais. A parte auditiva, uma mulher que não ouviu nada. Agora vamos pegar então o lado da falha masculina. Eu falei um pouco sobre a falha feminina. Vamos para a falha masculina. A maior delas é a conversação, é o diálogo. Porque uma mulher espera na relação do casamento, em primeiro lugar, uma comunicação afetiva forte, cultivada. Ela tem que ser iniciada por vontade e intenção. Ela não ocorrerá espontaneamente na natureza masculina. Que, no entanto, no namoro é extremamente romântico, dedicado. Eles são um som, fantásticos. Mas quando casam, eles entram num estado de racionalidade e que está tudo garantido e nada vai precisar. Então, em primeiro lugar, trabalhar isso aí. Falar sobre aspectos que valorizam a mulher, não só falando de beleza, mas falando de coisas que ela faz, gestos que ela demonstra, um rasgo de inteligência, mencionar isso. Como eu sou privilegiado com uma mulher inteligente do meu lado, então destacar coisas boas do outro, mas especificamente da mulher. Então esse é o primeiro ponto. Quando um indivíduo tem essa comunicação com ela, o que acontece? De noite é uma voz que ela já conhece. Quando ele chegar para dizer para ela na intimidade, que coisa mais linda, como você é isso, como você é aquilo, essa voz, ela já escutou no dia a dia sobre si. Ela não está dizendo, ele está falando do meu corpo no sentido sensual ou sexual. Ela está falando do meu ser como um todo, porque a mulher tem essa interpretação. A mulher, quando se fala de algo que você não gosta, ela interpreta, e você é mulher, você sabe disso, ele não gosta de mim. Transfere para a pessoa, para os sentimentos imediatamente. Isso é um programa do Criador. Assim como a esposa, quando diz para o marido que também não quer ter relação sexual com ele, ele também já fica assim, ai, pai, o que eu fiz que ela não está gostando de mim? Segura a sua discordância. Nós vamos para o nosso intervalo bem rapidinho. Muito bom conversar aqui com o pastor Edemar Lamarques. Ele é doutor em aconselhamento e é bom demais ouvir para a gente ir pensando na nossa rotina, no nosso dia a dia e praticar aquilo que é bom e positivo no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Intervalo bem rápido, você aqui com a gente. Se não ficar, faz tanta falta. Até já. Bem, eu estou aqui folheando a minha revista, só o pessoal de casa que me acompanha pela rádio Novo Tempo, que não está me vendo, mas está me ouvindo, e eu posso dizer para todos que podem pedir para a gente a revista Família Feliz. Vai no nosso site novotempo.com/sem tabus e ali você vai encontrar um campo que você pode preencher com seus dados pessoais, postais, e nós vamos enviar para você a revista Família Feliz. Por exemplo, aqui nós temos uma matéria falando sobre o amor, que é um dom de Deus, falando sobre as características do amor. Será que você de verdade está amando ou só está apaixonado? Será que é apenas uma sensação boa de ter encontrado alguém que despertou sensações em você e você já está dizendo, eu não vivo sem ele, não vivo sem ela, ai, que amor da minha vida. Tem muita gente confundindo. Tem ainda como falando sobre, para os que estão solteiros, sobre como escolher com quem se casar. Sabe que é uma coisa boa para a gente falar hoje também? Muito, Pastor muito Lamarques. Enfim, pessoal aí de casa pede a revista Família Feliz. Não posso perder muito tempo, queridos, porque eu estou hoje aqui numa conversa muito boa e a gente tem que continuar. O que você me dizia a respeito ali do relacionamento homem-mulher, as queixas entre homens e mulheres que eu te interrompi? Você ficou assim, querendo dizer alguma coisa? Te interrompi, mas tá bom, te dou a palavra de volta. A reação do homem é diferente da reação da mulher. É isso que a gente tem que ter em mente. Porque o que acontece quando você pensa que a reação é igual? Bom, esse é o nosso maior problema nos casamentos. Uma mulher vê a reação do marido, como ela tem um senso de como ela reage naquela situação, ela pensa que ele reage assim e tem o mesmo motivo, e o motivo é diferente. E também a reação é diferente. Então, quando uma mulher não quer ter relações sexuais com o homem, em primeiro plano, ele pensa que ela está indisposta. No segundo plano, ele não está atendendo alguma coisa dela. Mas em terceiro lugar, que é o mais perigoso, ele começa a pensar que ela já não gosta mais dele. Não querer intimidade sexual. Finalmente, não é o primeiro impacto, nem a primeira reação. Mas finalmente, todo dia uma dor de cabeça, o mais todo dia perigoso uma é esse. indisposição, né? O mais perigoso todos é esse. os dias uma dor de cabeça, todos os dias uma indisposição, todos os dias passa-se uma semana, 2 semanas. Exato. Realmente, né? Fica difícil. Então veja bem, Darlene, e o pessoal que está nos ouvindo. A gente tem que parar e sempre analisar assim. Não existe um programa de soluções que é pacote.
que é igual para todo mundo. A gente discute aqui as ideias mais comuns, Sim. mas existem algumas condutas que são próprias do masculino e do feminino, que nós precisamos saber. Por exemplo, a resposta de interesse sexual para o homem é uma confirmação da importância que ele tem na vida dela. A resposta da mulher de sexual para o homem é resultado das declarações dele de que ela é importante para ele, de que ela é bonita, de que o cabelo dela é bonito. E eu tenho dito aos homens, alguns têm me perguntado, eu tenho que ser fingido? Não, não tem que ser fingido. Tenho que mentir? Não, não tem que mentir. Há alguma coisa na mulher, na sua mulher, você pode destacar. Afinal Sempre de contas, eles um dia se uniram. Ele escolheu. Escolheu. E de todas as características, eu acho, Darleide, que todos nós podemos fazer, é a da personalidade. Agora, no pacote da personalidade que nós oferecemos para o outro, vem aspectos que não são agradáveis. Alguns não são agradáveis nem para nós, não reconhece isso? Tem coisas que nem você gosta de si mesma, não é verdade? Eu também tenho coisas, você está sendo bastante humilde. Então, tem coisas minhas que eu não gostaria de ter. Eu trabalho com elas, entendeu? Às vezes finge que nem existem, mas estão lá. Esse descobrimento é legal, dá humildade para a gente, né? Alimenta a humildade. O outro aspecto é coisas que você tem que o outro não gosta. Esse é o mais presente, né? Coisas que você faz que necessariamente não estão erradas, mas que desagradam o outro, ferem o outro, atingem de maneira negativa a relação. Então, os casais precisam dialogar na seguinte proposta. Eu gostei de uma observação que você fez antes, que as pessoas já partem para o ataque e a acusação. Olha, julgamento, ataque e acusação são bloqueios para reações racionais. Vou repetir, se uma pessoa desperta em mim uma emoção negativa, ela bloqueia minha capacidade de raciocinar logicamente. Por isso que as pessoas chamam um outro por nome de animais, porque a pessoa perde a racionalidade. Eu, para ser mais claro, usaria a expressão correta. Eu não deixo de ser racional, eu não sou um irracional, mas eu sou irrazoável. Irrazoável é a pessoa que é racional e que não tem capacidade de lidar com ela. Suas emoções tumultuaram. A mais importante razão que dificulta a comunicação dos casais é a existência de emoções negativas acionadas. E o sexo é um deles. Por exemplo, imagine um indivíduo deitado com a esposa, os dois se preparando, se acariciando, e um dos dois fazendo uma pergunta difícil da vida, ou das crianças, ou do casamento mesmo naquela hora. Isso agride o outro. E muitas vezes, quando é o início do casamento, o homem, por exemplo, desta relação, ele deixa para lá e continua a carícia. Já vou adiantar para você. O indivíduo que tem um certo número de anos, por exemplo, de 5, 6 anos para frente, ele não vai continuar. Porque a relação já tem uma lógica muito forte entre eles. De 5, 6 anos de relacionamento. De casamento, exato. Esse indivíduo não vai deixar para lá. Se bloqueou o estímulo, se ele viu uma interferência inadequada, seja homem ou mulher, parou. E talvez, dependendo da relação que eles têm entre si como pessoa, nem queira mais naquela noite. E se não quiser, por um motivo de desentendimento ou de insatisfação, essa pessoa vai demorar um pouco para voltar. Olha, você falava, enfim, tantas coisas boas aí que você falou. Eu quero pontuar também com relação, quando você diz assim que quando a esposa ouve à noite uma voz que lhe é agradável, lhe dizendo alguma coisa agradável, aquela voz lhe é familiar porque ele já trabalhou aquilo no relacionamento, no dia a dia. Exatamente. Né? Então, marido, maridão, fica ligado, querido, porque há um número sem fim de mulheres que reclamam, sim, de homens que tem uma vida que deixa passar batido tantas coisas pequenas do dia a dia, e quando ele a toca, quando esse marido a toca, simplesmente o fato de ele tocar, ela se sente agredida. Exato. Porque ela diz, ele está me procurando porque tem um interesse pessoal. Do meu corpo. No meu corpo, para satisfazê-lo. Mas ele não se interessou por mim ao longo do dia, ao longo da semana. Parece uma coisa tão básica, mas sabia que é justamente nas coisas básicas que nós nos perdemos? Exatamente. Nós nos perdemos nas menores gentilezas, nós deixamos de ser gentis dentro de casa. Observe se no seu dia a dia, você com seu marido, com seus filhos, quase já não se pede por favor, com licença, obrigada, meu amor, um beijo, muito bom dia. A gente faz isso no nosso convívio social, de trabalho. Exato. Uma extrema delicadeza, gentileza.
mais dentro de casa. Então fica atento, marido que é mais disperso por conta de uma série de questões da vida, mas não deixa passar isso. Cuidado com a sua esposa, com suas palavras, para que quando você toque, ela reconheça o que você disse ou o que você mesmo não disse, mas ela sentiu, ela absorveu. E também uma coisa que é interessante, não é, pastor, dizer que normalmente nós dizemos que os homens têm muito interesse sexual, mas exatamente nesse contexto que você está me dizendo, não. O homem quer exatamente o mesmo afeto, o mesmo respeito, essa mesma linguagem de amor. Exatamente. Tanto é que por não estar acontecendo, o índice de homens insatisfeitos está crescendo. Exato. Isso está assustando, porque como é que um homem se desinteressa pela intimidade sexual se sempre essa foi a marca dos homens na relação do casamento? Então, algo tem que ser analisado aí. A independência da mulher e a autonomia dela em termos profissionais está gerando um problema sério dentro da relação muitas vezes. Eu acho que, olhando pelo aspecto delas, elas têm razão. Por exemplo, um tratamento indiferente, um tratamento superficial na relação não deve ser aceito. Mas como é que você muda isso? Condenando, criticando? Se você está reclamando de romantismo, o que você oferece para o outro? O romantismo. Agora, muitas vezes um homem ou uma mulher começam a insistir demais, vendo que o outro não corresponde, porque há mulheres que são mais, eu não chamaria de frias na relação afetiva, mas elas não têm muita melosidade. Isso não é pecado, nem é grave. Tem mulheres, por exemplo, que não gostam de um beijo demorado. Não pense que a sua mulher é doente, que ela tem problemas com a relação sexual. Não. Apenas é o seguinte, elas não são pessoas que se dão bem com afetos demorados. Essa pessoa precisa de um tratamento próprio. Qual é o tratamento próprio? É igual uma criança. Um filho seu que não gosta muito que se demore no beijo, não pense, ele não quer, ele não precisa. Não, trate de maneira diferente. Mas voltando para a mulher, se ela é assim, dê várias manifestações pequenas, breves, mas várias, para compensar uma longa que você não pode dar. Pastor, uma moça escreveu o seguinte, ela tem um marido que ela considera, como que ela disse? Meu marido é maravilhoso. Tenho um marido maravilhoso, mas ando triste. E aí começou a descrever da tristeza dela, que em resumo era, ele não é romântico. Então, ele é maravilhoso, mas ele não é romântico. Quando o indivíduo, quando o outro não demonstra alguma característica que para mim seria o sonho, que se ele a tivesse, se ele me completasse, como é que eu acesso essa condição? Eu me acostumo com isso, eu me adapto a isso, eu usufruo das outras coisas boas que ele me oferece, ou tem alguma maneira, como que eu consigo do outro que eu quero? Bom, a ausência, a falta de romantismo no casamento vai bloquear a experiência gostosa dele. Porque o casamento racional, tipo assim, ela é minha esposa, vou ser fiel, isso é muito bonito. Mas ele tem que ter o tempero do gostar, o tempero do demonstrar, o tempero do afeto expresso. Se isso não acontecer, mata. Mas respondendo à sua questão, tem homens que têm dificuldade nisso. Ela tem que se adaptar? Tem. Só ela? Não. Em todos os aspectos da relação, o que tem o problema por natureza precisa da compreensão do outro. Ponto número 1. O que tem o problema desta natureza tem que se esforçar. O esforço é o seu foco. Quanto muda? Não, não é o seu foco. Do outro, qual é o foco? Que ele está se esforçando. Quanto muda? Não é importante. Está interessado, está se esforçando. Agora, não olhem para homens românticos como modelo para olhar para o seu. Porque você vai colocá-lo numa distância tão grande de um ideal que não existe, que é terrível. Por exemplo, eu vou falar dos super românticos. Eu quero pedir até perdão para eles aqui, mas os super românticos estão deixando mulheres extremamente irritadas e a ponto de voar no pescoço e morder. Porque os super românticos são os que mais falam e não fazem. Eles estão nesse grupo. Mas olha, é um romantismo em pessoa. Mas fala coisas que não cumpre e as mulheres se irritam. Tem algumas que chegam a dizer para mim, ele vem com essa lenga-lenga para me enganar porque me prometeu e não fez. Coitado, ele não é intencional. Não tem que chamá-lo de sem vergonha, nem de desonesto. Mas os coitados são os que... Porque é o seguinte, ele fala fácil. Por isso que ele é um romântico fácil. Então ele fala fácil e nessa falação fácil... ele acaba não avaliando o que disse. E daqui para frente vem uma cobrança ali para frente. Propaganda enganosa, né, pastor? Propaganda enganosa. Vista do ponto de vista de quem recebe, é uma propaganda enganosa. Mas o indivíduo que está fazendo, ele não está com a intenção de enganar. Mas esse é o ponto. Então, eu só estou pegando dois extremos para você ver que ninguém tem o indivíduo ideal.
Não tem. Então, É esse isso. indivíduo que é propagandista, ele precisa ser visto assim. E de vez em quando ela tem que dizer, querido, eu prefiro que você não fale tanto para mim isto, mas faça um pouco, por favor. Você está falando muito, não está... Mas assim, na boa, toda vez que uma mulher chega, Darleide, porque eu digo para as mulheres, e eu não tenho medo de repetir, porque eu tenho colocado isso em experimento nos meus trabalhos. Olha, é muito tempo, são 30 anos fazendo isso, e está dando certo, poxa. Então, se está dando certo, vamos embora nisso aí. Eu já não preciso mais dos livros de estatísticas, estão ali, que é o seguinte, toda vez que a mulher é vista por um homem, ela é vista como um ser delicado. Agora, tem mulheres mais determinadas e com isso são mais severas e até mais racionais que alguns homens? Tem sim. Mas ele vai avaliar nela o seu lado delicado da seguinte maneira. Vai dar uma bronca? Mostre a sua sensibilidade. Porque a mulher é forte em sensibilidade, tremenda. Então mostre isso para ele. Chegue para ele e diga assim, benzinho, presta atenção. Será que... Posso isso, posso aquilo, você pode aquilo, e não chegue acusando. Então, isso cria o clima para a intimidade sexual. Veja, dentro da casa, existem mais ambientes que criam o clima para a intimidade sexual do que a cama. Está sugerindo uma brincadeira, né, seu Lamarck? Está sugerindo uma brincadeira, um esconde-esconde, uma coisinha daqui, uma coisinha da cola, uma criatividade, né? O tratamento, olha, uma conversa tão simples que um homem faz com uma mulher, com as crianças, por exemplo. O filho vem, não, vocês não. Olha, para vocês chegarem no nível da sua mãe, vocês vão ter que entrar na filha 5 vezes. Ah, pai, não. Aí ele corre dos filhos, corre com ela. Parece uma coisa boba. Agradou o filho e deixou a esposa extremamente envaidecida com o valor que ela tem para ele. Quantos maridos entram em casa e pium na criança? Oi, joinha do papai, especialmente os primeiros filhos, né? O primeiro filho de um casal. Oi, joinha do papai. Não, entrou em casa, não enxerga a criança, ainda que pule no seu braço, na sua perna, onde for. Vá na mãe. Oi, querida, como foi seu dia? E daí, e você, sua porcaria? E daí pega o filhão. Mas primeiro, atenção para ela. Isso está preparando o clima para o ambiente sexual. Era assim que você tratava seus filhos? Assim que eu tratava de porcaria e tudo? Porcaria, barrigudinho. Eu chamava mesmo, mas primeiro a mãe deles. Primeiro Muito a mãe bom. deles. Nós temos ainda um tempinho para conversar depois do nosso intervalo. E aí eu quero saber deste homem que anda aconselhando, mas muita gente pelo Brasil, melhor dizendo, ele mora nos Estados Unidos, né? Então é lá e aqui aconselhando. Falamos agora um pouquinho a respeito dos casais, essa intimidade entre os casais, do convívio. E aí eu abri aqui na revista, eu queria te perguntar uma coisinha, porque eu sei que você trabalha muito com os solteiros, né? Muitos solteiros. Como é que se escolhe alguém para casar? Qual é a sua opinião? Que dicas você dá? Vai ser um tempinho só, mas o suficiente para você aproveitar e dizer para a gente quais são os critérios. Tá querendo casar? Fica ligado, porque tem gente que está casado e está com dificuldade de manter. Tem gente que está solteiro querendo casar e não sabe que tem que pagar um preço. É o preço da sabedoria. Então, até já, e a gente espera você para tratarmos ainda deste assunto no programa de hoje. Até já! Estou aqui conversando com o conselheiro matrimonial, com o doutor em aconselhamento, mas antes de tudo ele é pastor, eu gosto de dizer isso, porque a grande responsabilidade dele parte sempre de trazer da palavra de Deus ensinos para mim, para você, para nossa família, para os nossos relacionamentos. Você que não conhece muito bem a proposta desse programa, aqui nós sempre trazemos temas mais íntimos, mais da nossa intimidade, da nossa vida sexual, do nosso contexto na sexualidade. Então este é o seu Sem Tabus. Querendo saber de outros programas, querendo conhecer mais, tendo a oportunidade, então continue sempre aqui com a gente. Nós estamos no ar todas as quintas-feiras, melhor, de quinta para sexta à meia-noite, eu gosto de dizer assim para não confundir você, de quinta para sexta à meia-noite, mas tem sempre um horário para que você nos acompanhe novamente, um horário alternativo, todas as quartas às 11 da noite, às 23 horas, nós temos encontro marcado na TV Novo Tempo, mas na Rádio Novo Tempo é sempre assim, à meia-noite, de quinta para sexta. E agora eu quero perguntar ao meu convidado de hoje, pastor Edemar Lamarck, sobre como escolher alguém para casar. Quais são os critérios? Esse é um desafio enorme. Uau. Esse é um desafio enorme. É lógico que a primeira coisa que a pessoa quer ter tem na sua cabeça é preciso gostar dele ou gostar dela. O que você diz da tal da química? Ah,
tem química, a gente é muito amigo, mas não tem química. Ou então, assim, não é uma pessoa muito boa, mas a gente tem uma química. A resposta chamada química, na maioria das pessoas, é o gostar. Então, o gostar é espontâneo, Gostar é natural. de ficar junto, gostar Não, da gostar pessoa da pessoa. em si. Tá. Esse gostar é espontâneo. Ok. O amar é voluntário. Quando o amar continua no rastro do gostar, você tem o ideal. Porque você tem a sensação da química, que é uma sensação, e você tem o prazer de estar com a pessoa, é uma escolha. Então, uma coisa muito importante, que se eu tivesse só uma chance de falar para você, correndo, falo, o que você olharia em alguém? O caráter. Porque eu caso com a personalidade. E o componente mais difícil de lidar é um mau caráter. Que é a parte moral da pessoa. Então, como é que eu conheço o caráter de alguém? Somente me relacionando com ele, fazendo coisas juntos. Então, digo que eu conheço eu estou me colocando no seu lugar, solteira, tá? Porque a pessoa aqui está casada. Aí diz assim, ó, conheci alguém, mas ele tem um caráter maravilhoso. Mas não teve a química. Quando você disse que o amor é voluntário, se a pessoa tá bom, vou dar uma chance, posso me esforçar para amá-lo, não funciona assim. Tem uma referência boa para quem está nessa situação, Darleide. Não funciona mesmo, mas tem uma referência boa para você avaliar. Tudo aqui depende do nível de honestidade e de segurança da pessoa. Tá. Quem está inseguro, no caso dos solteiros, ele vai fazer duas coisas graves. Quem está inseguro de si mesmo, ele vai se atirar para uma relação porque ele precisa. Esta referência dá a ele o senso de valor na sociedade. Isso é péssimo. Eu preciso de ter algo, alguém comigo, para que as pessoas deem valor para mim. Essa é uma necessidade criada por mim mesma, ou por mim mesmo. Esse indivíduo, essa pessoa, mulher ou homem, se atira para uma relação perigosa, eu chamo de serve você mesmo. Quem esteve no meu seminário sabe que eu digo serve você mesmo é péssimo. Você não tem que ter serve você mesmo, tem que ter a pessoa que você fez a eleição. Então, esse é o primeiro ponto. Serve você mesmo, do tipo assim, é tudo que tem, é o que me restou. Eu não tenho então vai nada. você, vem vai cá, igual você, na prateleira, olha lá os exatamente. produtos, não tem nada. Mas vai você mesmo. E este efeito é muito grave, porque quando você se envolve com alguém, ainda que fosse com uma pessoa estranha, e ela tocar no seu corpo, e aí vem a parte sexual, e ela estimular a sua sexualidade, a sensação na hora é gratificante. Mas e quando acabar, o que vai acontecer? Vai te cobrar um preço enorme, porque você se lembra, não estou nem falando de alguém que teve relações sexuais, vai cobrar um preço enorme de que você esteve envolvido emocionalmente com alguém que você não gosta, que não tem nada a ver. Às vezes pessoas de uma comunidade que você pertence, que você diria, eu tenho vergonha de estar com essa pessoa. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Então, vamos supor que essa pessoa não tenha química, mas tem um caráter bom na relação desses dois. Esta pessoa está se perguntando, como é que eu decido? Ponto número 1, se tiver alguma coisa da pessoa que te constrange ou que te envergonha, não serve. Não importa o que é, se te constrange, te envergonha, não serve. Ponto número 2, se você não faz questão de estar com esta pessoa na relação com seus melhores amigos, não serve. Se você não tem diálogo com ela em qualquer assunto, qual é o assunto que encanta casais? Abobrinha. Esse é o que mais encanta. Eles conversam sobre nada e gostam de estar juntos. Eu sempre tenho dito, o que importa não é o que se está falando, é com quem se está falando. Veja, em termos de relacionamento afetivo. Não estou dizendo que isso é o que importa por aí. Mas veja, essa pessoa que também tem essa relação de abobrinha, ela pode falar sobre princípios e valores, pode falar sobre salvação, tem uma correspondência. Então, falamos em caráter, falamos em interação na relação comunicativa. Darleide, o que segura um casal depois, podem vir tempestades, pode ter problema financeiro, pode ter problema com saúde dos filhos ou deles mesmos, o que segura um relacionamento é a excelente comunicação. Tem que ser testada no namoro. Se toda hora o casal precisa estar se esfregando, se acariciando, se aquecendo, se estimulando, isso é um péssimo motivo. Eles estão sem diálogo. Então eles partem para uma conversa que é extremamente perigosa, a conversa das mãos, que toca no corpo, que toca nas partes sensíveis. E é lógico, como eu disse, que até com o estranho, isso estimula. Eu até tenho dito em seminários, eu tenho dito, se eu tiver um toque com qualquer mulher estranha nesse ambiente, ela vai pegar os meus estímulos mais rápido que a Yara. Porque com a Yara eu tenho um relacionamento inteligente e comprometido com outros elementos envolvidos. Que com esta pessoa estranha eu não tenho. Seria só aquilo. Então é uma referência perigosa. Isso prova para mim que se eu poderia ter isso com qualquer um, eu não posso ter com uma pessoa que eu não gosto, que eu não tenho nada. Por isso que é importante, num processo de aproximação, às vezes um sujeito, né, aborda para o namoro, você não está querendo. Talvez não é bom dizer não, porque é um bom caráter, mas cuidado.
Não abra o caminho para um relacionamento mais íntimo. Comece a conversar, dê espaço para um diálogo, descubra os pensamentos dele. Normalmente, eu vou dizer para você e para os nossos ouvintes, quando você começa a conversar, não importa o assunto, e você não gosta da conversa, encerra por aí, porque não vai fluir. Isso aí não vai vingar, isso não vai dar certo. Não vai rolar, como diz a juventude, não vai pegar. Agora, veja só, o aspecto mais perigoso para mim é que quando o namoro não tem muita graça, os jovens partem para a intimidade sexual. E ela é intensa e gostosa, não vou negar que seja, naquele momento. Cobra um ônus exagerado depois. Homens que desprezam a mulher logo depois da relação. Mulheres que se sentem desvalorizadas depois da relação. Estou falando de homens e mulheres solteiros. E esta condição, depois que esse relacionamento fortuito ou mesmo demorado acabar, a lembrança desta pessoa é frustrante não vou dizer que incapacita, mas inibe as próximas relações, as próximas buscas. E eu tenho um texto da Bíblia que eu quero dar para a juventude que mostra que Deus tem interesse no seu prazer, tem interesse na sua satisfação emocional. Por favor. Ele está em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9. Diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração. Está falando de emoção. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar. Olha que coisa linda, isso é Bíblia, pessoal. Isso não é da Leide nem eu, é Bíblia. É Jesus falando através do sábio Salomão. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afaste do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Não está falando Deus aqui sobre o juízo final. Ele está dizendo o seguinte: você faz o que você quiser, mas não esqueça, se você fizer o que não deve no plano que eu dei, você vai colher as consequências já já. Você vai colher. O juízo não é que alguém fala, não, eu estou fazendo tudo, mas depois eu corrijo, porque o juízo, não tem nada de juízo final aqui. O juízo natural das consequências do que você faz. Corações machucados, meninas magoadas, rapazes que estão aí com a vida detonada, destruída. Indivíduos que, jovens ainda, com 20 e poucos anos, estão se afundando na masturbação por frustrações em relacionamentos que não deram certo. Mas se arriscaram, sabe, insistir com uma pessoa que não está te dando chance, que não está correspondendo ao interesse por você, é devastador e perigoso. Então o sexo é uma referência que ela tem que vir para depois da relação pessoal. O que frustra no relacionamento dos casados é o que falta para os solteiros. Mais tempo conversando, mais tempo conhecendo, mais tempo se relacionando, para depois então a intimidade acontecer no tempo certo e do jeito que foi planejado. Eu acho que ainda aos ouvidos de muita gente, quando se ouve falar alguma coisa do gênero, de que o sexo tem seu tempo, de que não é hora e que etc., parece que sugere ainda uma questão simplesmente religiosa. É verdade. De que é alguma coisa, falando de pecado, nada a ver, isso é relativo, é pecado. Como é que se relativiza alguma coisa tão íntima, tão pessoal, tão de nós mesmos, se a gente vê os sofrimentos se multiplicando justamente na área das emoções? A maior fonte da relativização é a ideia de que se é amor, pode. Exatamente. Só que a Bíblia diz, falando sobre o amor, a descrição está em Coríntios 13, que o amor não busca os seus interesses. Então, se o relacionamento agora não tem compromisso ainda e eu busco o sexo da minha namorada, é lógico, está na cara que eu estou buscando os meus interesses. Mas eu não vou fazer esse discurso. Eu vou dizer, você é muito linda, você é o amor da minha vida, eu vou casar com você, eu não posso viver sem você. Daí a outra cai, vai para a intimidade e daqui a pouquinho está solta lá. Quando a Bíblia diz que quando tem intimidade já casou. Então você não pode casar com alguém que você não conhece. Peraí, homem de Deus, fala direito aqui, porque eu preciso deixar muito claro essa ideia. Tem gente que se assusta, você está dizendo, quando um jovem, um menino, uma menina, enfim, um homem e uma mulher fazem sexo, você está chamando isso de casamento, mesmo que não tenha acontecido uma cerimônia religiosa, e o padre, o pastor, o juiz, enfim, não tenha feito a cerimônia, você está dizendo que se houve relação sexual, isso é casamento. Isso é o que diz a palavra de Deus. Eita, gente. Em Mateus 19, Jesus falou sobre a relação, dizendo o seguinte, eles serão uma só carne. Será pai e mãe, se unirão, se tornarão uma só carne. Deixará pai e mãe e os dois se farão uma só carne. E daí, o que Deus uniu não separe o homem. Isso. Deus uniu é a ideia de que ele deu a sexualidade e a liberdade de escolha.
escolheu, casou. Qual é a prova que eu tenho? Coríntios capítulo 6. Paulo, falando a respeito do envolvimento com prostituição, ele diz, quando você se une com a prostituta, você se torna com ela uma só carne. Porque assim diz a palavra de Deus. Ele traz o texto da criação do Gênesis, repetida por Jesus em Mateus 19, e faz uma aplicação dele em 1 Coríntios 6, versículo 16. Dizendo claramente que a intimidade do ato sexual com a prostituta faz de você uma só carne com ela. Então você pega o texto de Jesus, que em vez de responder os fariseus sobre o divórcio, puxou o assunto do casamento e disse, quando ele deixa pai e mãe, se une à sua mulher, ele se torna uma só carne. Aí alguém vai dizer assim, mas homem de Deus, eu já fiz sexo com meu primeiro namorado, tínhamos vida sexual ativa, o segundo namorado, agora já estou no meu 5º namorado, não tem problema nenhum. E aí, o que eu fiz nessas minhas relações todas? Eu casei com todos eles? Eu não questiono as intenções desta pessoa, porque os equívocos vêm especialmente pelo senso comum. Tipo assim, todo mundo faz, está certo. Eu respeito, e é isso. O nosso papel aqui da Lei da Novo Tempo e do Sem Tabus é clarear isso. É exatamente isso. Porque muita gente sincera está sendo iludida por si mesma. Mas veja bem, se essa pessoa fez, a Bíblia ensina que Jesus é o ser mais adequado para ser buscado. Ele disse, eu não vim buscar justos e sim pecadores ao arrependimento. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, quando uma pessoa já fez isso, ela deve ter tido sérios problemas. Eu sei que teve, porque eu lido com eles lá depois do problema. Então, eu sei que teve, estão tendo. Uma pessoa quer ter serenidade, abstenha-se da sua intimidade sexual agora para fazer uma escolha certa. Porque você casa com a personalidade, não com o corpo. O corpo envelhece, a personalidade melhora. E nós temos que lembrar disso. Então, esta pessoa pode fazer isso. E o passado dela tem cura. Arrependimento, confissão, perdão em Cristo Jesus. Acabou. Esquece o passado, começa o presente. Esta relação de alguém que está aqui me ouvindo, está namorando, está tendo intimidade sexual e acha muitas vezes nela o seu alento para uma relação que não vai bem. Eles discutem numa área, mas no sexo se resolve. Eu vou dizer para vocês, parem de ter sexo e vejam se vocês vão precisar realmente continuar, ter condições de continuar namorando para casar. Sem o sexo, terão serenidade para escolher. Com ele não terão. Esse é o plano de Deus. Se você segue o plano de Deus, uma coisa eu garanto, pode não fazer o que todo mundo está fazendo, mas você está por cima de todos eles. Um dia você pode dizer, eu fiz o que ele mandou, estou seguro nas minhas escolhas. Porque o ponto aqui é escolha. Esse é o ponto. E inclusive uma escolha que vai além do prazer imediato. Né? Como Exatamente. você pensou anteriormente, ninguém está negando que a prática sexual é boa, é gostosa. Muito pelo contrário, ninguém vai usar desse argumento. Ou, nessa altura do campeonato, dizer assim, olha, isso é coisa do diabo, Não. isso é... Isso, De jeito sabe, nenhum. isso, pelo É coisa de contrário, Deus, muito boa. está na palavra de Deus. Então, não se usa esse discurso equivocado de que o sexo é inadequado, que ele é feio, que ele é sujo, que enfim, nada de pecaminoso, que está ligado ao pecado. O que está sendo proposto sempre pelo Criador, pelo nosso Deus, é que você aceite, compreenda que quando Ele te diz não, é para o teu bem, é para o meu bem, é para me preservar, porque Ele vê há anos-luz adiante de mim, atrás de mim, o que está por vir, o que virá e o que já foi. Ele sabe todas as coisas e eu enxergo só esse segundo de agora. Eu imagino que eu conheço o minuto seguinte, mas eu desconheço. Então, tudo que eu tenho para me dizer alguma coisa é essa minha sensação, esse meu prazer, esse meu orgasmo, essa minha vontade de ter alguém para cumprir um papel do meu corpo, do meu físico, das minhas expectativas físicas, que é o contato imediato, de um prazer imediato. As sensações. As sensações. Mas o que você está trazendo e o que a palavra de Deus traz é ampliando as minhas ideias, me chamando para pensar algo mais, de que quando Deus me diz não, não é tempo, não é agora, é com uma pessoa só, para uma vida inteira, e quando há nesse percurso algum acidente, Deus é misericordioso, Ele acolhe, Ele perdoa, Ele abençoa, é alguma coisa para me dizer assim, espera aí, se esse Deus é tão bom, se essa palavra me dá tanta liberdade, se ela me instrui tanto, que tal eu dar um crédito? Dê um crédito para a palavra de Deus, dê um crédito para a verdade que se coloca de maneira tão sábia. E eu estou aqui hoje muito feliz de ouvir você, Marques, já estávamos sentindo falta disso, Obrigado. mas essa sabedoria desse contexto, desse jeito aberto de falar, sem negar aquilo que é inegável, que é bom, mas também sem deixar de esclarecer aquilo que é preciso. Então, sua palavra, seu carinho para o pessoal de casa, para finalizar Olha, eu o programa. quero dizer que eu tenho algo para mim de mais forte são as pessoas.
gente que eu ajudei para casar, muita gente, mas mais de 100 casais solteiros que estavam envolvidos sexualmente. Eu estou falando só dos que estavam envolvidos sexualmente. E que eu dei essa orientação para ajudá-los, era a condição que parasse, peça perdão, pare que eu ajudo e preparo vocês para o casamento. Esses indivíduos virem contar o que aconteceu depois. Esses indivíduos, eu nunca tinha percebido certas coisas da minha noiva e do meu noivo, como agora eu pude perceber. Que maravilha! E alguns deles, inclusive, perceberam que não tinha que continuar. Olha. Esta é a prova. Então, olha, o caminho de Deus não é por causa da sociedade, não é por causa da imagem dos seus pais, não é por causa da igreja, e não é por causa que é pecado, não. É prejuízo para você. Ele está te preservando. Nós queremos ajudar você nisto. Agora, não se, tem muita voz falando por aí. A voz da maioria nem sempre está com a verdade. Na maioria das vezes está no erro. Senso comum, os meios de comunicação que temos hoje, Facebook, vai rapidinho, mas vá na palavra. Está lá há muito tempo e dura para sempre. Amém. Obrigada, Deus Lamarques. Prazer grande. Você aí de casa, obrigadíssimo pelo carinho, obrigadíssimo pela companhia. Um beijo, até semana que vem. Pense nisso. Os nãos de Deus são para nossa felicidade. E as bênçãos do Senhor é para você e para mim. Aproveite, tome todas para você. Um abraço e até semana que vem.